Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira e hoje nós vamos trabalhar português e matemática. Para dar início às nossas aulas, eu peço para vocês pegarem o caderno para nós fazermos o cabeçalho. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso dia. Vamos iniciar com o cabeçalho. Olha só. Em primeiro lugar, vocês vão colocar o nome da cidade, São José do Rio Preto. Hoje é dia 31 de agosto de 2021. Lembrando sempre que ao terminar de escrever aqui na linha, vocês vão pular uma linha, sempre pular uma linha. Começar aqui no cantinho da próxima. Em seguida, vocês vão colocar o dia da semana. Que dia da semana é hoje? Ontem foi segunda-feira, então hoje é terça-feira e amanhã será quarta-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. Em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Tudo bem? Agora, continuando, vocês vão escrever o alfabeto, tá? E assim que vocês terminarem, vocês vão pegar um lápis colorido para circular as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O e o U. E as que restam são as consoantes. Tudo bem, pessoal? Então, assim que vocês terminarem de fazer o cabeçalho no caderno, vocês vão pegar o livro Aprender Sempre, tá? Vão pegar o livro Aprender Sempre e vão abrir lá na página 63. Esta página aqui, tá? 63. Esta daqui, certo? Então, olha só, vamos iniciar. Aula 2. O que já sabemos sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre os diversos povos indígenas do Brasil, suas línguas e costumes. Atividade 1. Acompanhe a leitura do texto pela professora. Então, aqui tem um texto, né, como se fosse um cartaz, e tem algumas informações, então eu vou ler para vocês. 896 mil pessoas se consideram indígenas no Brasil. 305 etnias, pessoas com a mesma origem, cultura, língua, religião e etc., vivem no Brasil. As 10 tribos com maior população são Guaraná, Ticuna, Caianganque, Macuxi, Terena, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó e Potiguara. Então, essas são as 10 tribos com maior população aqui no Brasil. 46 grupos vivem completamente isolados. 37% dos índios falam a língua nativa. O português é falado por 76% dos indígenas. Mais de 150 línguas e dialetos são falados no Brasil. Elas estão divididas com 2 troncos, o tupi e o macro-G. Então, essas são algumas informações dos índios aqui no nosso país, no Brasil, tá bom? Então, este é um texto informativo, que ele nos transmite informações, que ele nos ensina algo. Então, nós podemos chamar de texto informativo, que nos informa, tá? É uma curiosidade. É muito importante a gente conhecer essas informações, pois os povos indígenas fazem parte da nossa cultura, estão aqui presentes no Brasil, tá?
Então, hoje nós vamos fazer algumas atividades relacionadas aos índios, aos povos indígenas, e vamos aprender um pouquinho sobre os seus costumes, sobre a sua cultura, tá bom? Então, essa aula e a aula de amanhã, nós vamos conversar sobre os povos indígenas, tá bom? Então, continuando, ó, página 64. Aula 3. Vamos saber um pouco sobre o modo de vida de uma aldeia guarani. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos estudar o modo de vida de uma aldeia guarani e ler legendas sobre os alimentos consumidos por outros povos indígenas do Brasil. Atividade 1. Acompanhe a leitura feita pela professora. Então, vamos lá. A nossa aldeia guarani. Nossa aldeia guarani é muito bonita. Aqui tem muitas montanhas, água, bichos e passarinhos. No tempo antigo, nós tínhamos uma expansão de terra que vinha do sul da Bahia, Espírito Santo, e entrava até no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Antigamente, não tinha limite. O índio ia aonde pensava ir. Depois de muito tempo de invasão de nossa terra, fomos obrigados a fugir para outros lugares. Hoje, temos a nossa terra garantida. Aqui, estamos fazendo nosso próprio mundo para viver com os nossos filhos que estão nascendo. Nossa terra é localizada em Carmésia, no estado de Minas Gerais. Aqui, em nossa aldeia, estamos construindo um novo sistema de viver com todos os seres que habitam aqui. Então, aqui fala um pouquinho sobre a aldeia Guarani, também é um texto informativo, tá bom? Que traz algumas informações sobre o modo de vida dessa aldeia Guarani, tá? E sobre as terras que eles vivem. Então, é muito importante a gente conhecer, tá? Continuando, página 65, atividade 2. Observe as fotos e leia no banco de palavras as legendas com os nomes dos alimentos. Em seguida, escreva o nome de cada alimento embaixo das imagens correspondentes. Então, aqui tem as imagens de vários alimentos que são consumidos pelos índios, tá? Então, vamos analisar as imagens e aqui embaixo tem o banco de palavras, tá bom? Então, depois nós vamos colocar o nome nessas palavras. A professora vai fazer algumas junto com vocês, tá bom? Então, olha só. Qual que é a primeira imagem aqui? É uma fruta, né? Essa fruta, para quem não conhece, é a amora, tá? Então, essa frutinha é a amora. O outro alimento é o peixe. O outro é a laranja, a fruta laranja. Aqui embaixo tem a banana. A outra imagem, né, é o amendoim. Em seguida tem a tapioca. Olha só que interessante, eles colocam a tapioca na folha de bananeira. Eles pegam aqui a folha da bananeira e fazem a tapioca. Olha só aqui em seguida, tem a batata. E aqui por último é a manga. Então, essas imagens estão sem o nome. Então, nós vamos colocar o nome nessas imagens. Então, olha só, eu vou pegar aqui minha canetinha, só um minutinho, e aí a gente já vai escrever. Então, olha só, primeira imagem. Qual é o nome dessa fruta? É amora. Qual é a letrinha que inicia essa palavra? Ó, a, colocar o A. E para ficar mo, o M dá a mãozinha para o O. E para ficar a, amorá, ra, como que é o ra? O R dá a mãozinha para o A, certo? A próxima, vamos escrever a próxima. Qual é o próximo alimento? Que alimento que é esse?
é o peixe. Como que eu escrevo P? P. Coloco o P, mas nunca pode ficar sozinho uma letrinha que é consoante, né? Nessa situação aqui não pode. Então, o P tem que dar a mão para o E, para ficar P. P, I, coloco o I. X. Como que é o X, né? O X dá a mãozinha para o E. P, I, X. A próxima, que alimento que é esse? É a laranja. Para ficar lá, o L dá a mãozinha para o A. E para ficar lará, o R dá a mãozinha para o A. E para ficar o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar o N. O que está faltando? O já. Como que é o já? O J dá a mãozinha para o A, certo? Continuando, vamos para o próximo. Aqui embaixo. É a banana. Como que é o ba? Ba. O B dá a mãozinha para o A. E o na? O N dá a mãozinha para o A. Bana, tem que repetir. Banana. O próximo é o amendoim. Vamos lá, vamos escrever. Como que eu escrevo? A, para ficar me. O M e o E. Mas eu quero que fique men, O que eu tenho que colocar? O N. E para ficar o D dá a mãozinha para o O. E para ficar amendoim. Como que letrinha que eu tenho que colocar aqui? Opa, saiu da minha canetinha. Deixa eu só voltar aqui. E para colocar o o que eu tenho que escrever? Será que não vai dar? Deixa eu escrever de novo. E para ficar o I dá a mãozinha para o M. Amendoim. Olha só que legal essa palavra. Aqui ficou uma em cima da outra que eu não consegui voltar. Mas aí vocês vão escrever certinho, tá? É que aqui no computador é complicado para a professora escrever, tá? A próxima, crianças, é a tapioca. Como que eu escrevo tapioca? Para ficar tá. O T dá a mãozinha para o A. E para ficar pi, pi. O P dá a mãozinha para o I. O, tapio. E o K? Como que é o K? C dá a mãozinha para o A. Certo? Então, olha só. A próxima, aqui as letrinhas, quando a professora prosseguir, vai abaixar. Mas aí depois não tem problema, tá? Aí depois você já... Vamos ver se dá para me escrever. A próxima é a batata. Como que eu escrevo batata? Deixa eu pegar aqui meu textinho. Batata. Para ficar ba. O B dá a mãozinha para o A. E para ficar tá. O T dá a mãozinha para o A. Então, eu tenho que repetir, ó. Tá. O T dá a mãozinha para o A. A próxima é a manga. Como que eu escrevo manga? Então, eu tenho que escrever ma. O M dá a mãozinha para o A. E para ficar eu coloco o N, e o G. Como que é o G? O G dá a mãozinha para o A, certo? Então, aqui são essas palavrinhas que vocês vão escrever. Aqui, para a professora, fica desconfigurado, tá bom? Mas aí, vocês vão fazer bonitinho em casa, certo? Então, eu vou apagar aqui, porque senão eu não consigo continuar, tá bom? Vou apagar todas as palavrinhas para mim continuar, senão eu não consigo.
Pronto. Então, aí vocês vão escrever todas as palavrinhas, o nome desses alimentos dos índios. Lembrando que aqui embaixo tem o banco de palavras, vocês podem procurar as palavrinhas aqui para escrever. Agora, nós vamos para a página 66, aula 4, conhecendo outros povos indígenas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos observar as imagens e ler algumas legendas com informações sobre a dança e instrumentos musicais. 1. Leia as legendas no fim da sequência. Recorte e encontre a foto correta para cada uma. Então, lá na página 75, vou lá embaixo para vocês. Lá na página 75, no final dessa sequência de atividades, olha só aqui, página 75, isso. Tem as legendas das imagens lá em cima, onde a gente estava. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar as imagens e vão recortar e colocar a legenda embaixo das fotos, embaixo das imagens que corresponde o que vocês estão vendo. Por exemplo, ó, a primeira legenda que tem aqui. Índios Camauiara tocam uma flauta típica, uruá. Então, vamos voltar lá, na página 67. Onde vocês vão colocar essa legenda que os índios estão tocando flauta? Olha só aqui, olha aqui eles tocando flauta. Vão procurar, tá? Vocês vão procurar eles tocando flauta e vão colar a legenda aqui embaixo, certo? Olha só a próxima imagem. Vão observando aqui o que eles estão fazendo. Aqui tem uma fogueira, aqui tem uma dança, né? Vamos observando, vão observando. Vamos voltar lá nas legendas. Página 75. A próxima. Índios pataxós realizam uma manifestação em Brasília. E aí vocês vão observar a imagem e ver aonde essa legenda se encaixa. A próxima. Dança terena em volta da fogueira nos Jogos dos Povos Indígenas em Olinda. Então, olha só, aqui vocês vão observar lá nas imagens onde tem a fogueira, né? Uma dança nos Jogos dos Povos Indígenas em Olinda. Onde que está a imagem da fogueira? Vocês vão colar essa legenda. E aqui a última é dança na comunidade Raposa Serra do Sol. Então, aí vocês vão ver onde eles estão representando, que imagem está representando, né? Para vocês colarem essa legenda. Então, na página 75, vocês podem recortar para realizar a atividade da página 67, tá? Que são legendas. Observando as imagens, vocês vão colocar as legendas correspondentes, tá bom? Então, essas são as atividades de português. Agora, neste mesmo material, no livro Aprender Sempre, vocês vão lá na página 109, no mesmo material. Vamos lá. Página 109. Neste mesmo livro, tá? Atividade de matemática, agora nós vamos fazer. Atividade de matemática, página 109, essa página aqui, tá? Aula 7, as árvores do parque. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos contar elementos de duas coleções de árvores e registrar os resultados obtidos. No parque, há muitas árvores. Eles pararam para observar os pássaros que haviam pousado em algumas delas. 1. José Roberto olhou para as duas coleções de árvores e fez algumas perguntas a Clóvis. Responda você também. Então, aqui tem duas coleções de árvores, tá? Então, aí para vocês responderem as perguntinhas, vocês vão ter que analisar essas duas coleções de árvores, vão contar quantas tem,
tá? Para vocês responderem. A perguntinha A, em qual delas há mais árvores? Então, qual dessas imagens há mais árvores? Na imagem 1 ou 2? Na coleção 1 ou 2? Aí vocês vão responder. A B, quantas árvores há mais? Se tem árvores a mais, quantas árvores tem a mais? Aí vocês vão colocar o número aqui, tá? De árvores que tem a mais. Próxima página, página 110. Aula 8. Os abacateiros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar a altura de duas árvores. Então, lembrando que nós já aprendemos sobre isso na aula de português, que a árvore que produz o abacate é o abacateiro, certo? No parque, há diversas árvores frutíferas. Clóvis e Eliane avistaram abacateiros com frutos e convidaram todos a ver mais de perto. Então, olha só aqui os abacateiros, né? Na página 111. Atividade 1. Clóvis e Eliane observaram a ilustração de dois abacateiros. Então, olha só, tem um bem mais alto, né, com os abacates, e tem o outro mais baixo. Então, Clóvis está aqui observando. A. Clóvis perguntou, qual dos abacateiros é o mais alto? Indique com um X. Então, vocês vão fazer um X no abacateiro mais alto, tá? A B. O tronco do abacateiro mais alto é mais grosso ou mais fino que o abacateiro mais baixo? Então, aqui está perguntando se o tronco do abacateiro mais alto é mais grosso ou mais fino que o outro abacateiro, né? Que é o abacateiro mais baixo. Se for grosso, mais grosso, vocês vão escrever grosso. Olha a palavra grosso aqui, ó, grosso. E se for mais fino, vocês vão escrever, ó, fino. Olha a palavra fino aqui, tá? Então, essa é uma resposta aí muito fácil, né, para vocês escrever. Continuando, ó, aula 9. À direita ou à esquerda? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a indicar a localização de um abacateiro utilizando termos como à direita, à esquerda e comparar a altura das crianças. Vamos lá. Atividade 1. Observe o desenho da atividade anterior e responda. O maior abacateiro está à esquerda ou à direita de Clóvis? Então, olha aqui, o Clóvis está aqui. O abacateiro mais alto, né? Está perguntando o maior abacateiro, né? O maior abacateiro está à esquerda ou à direita de Clóvis? Então, olha Clóvis. O abacateiro maior, né? Está à direita ou à esquerda de Clóvis? Então, aí vocês vão observar e vão escrever, tá? Se está à direita ou está à esquerda de Clóvis. O mais alto, o maior. Página 112, tá bom? Vamos lá. Atividade 2. Observe a ilustração e responda as questões. Então, este é o Clóvis, olha só. Esta aqui é a Eliane, a Cecília e o José Roberto. Então, vamos observar essas crianças para responder as perguntinhas, as questões. A primeira é a A. Quem é o mais alto ou mais alta? Então, qual destes é o mais alto? Aí vocês vão escrever o nome da criança que é mais alta. Lembrando que o nome está aqui em cima de cada um, tá? B. Quem é o mais baixo? Mesma coisa, vocês vão observar quem deles é o mais baixo e vão escrever o nome. C. Organizando as crianças da menor para a maior, qual delas ocupará a primeira posição? Então, se nós fizermos, né, uma fila e colocarmos da criança menor para a maior, quem ocupa o primeiro lugar? Quem será a menor, né, que ficará no primeiro lugar?
Aí vocês vão pensar um pouquinho e vão escrever o nome da criança que fica em primeiro lugar, tá? Nessa fila. A D. Qual das crianças ocupará a terceira posição? Então, aí vocês vão pensar e vão identificar qual das crianças nessa fila, sendo da menor para o maior, ficará na terceira posição, tá? Dessa fila. Aí vocês vão escrever o nome dessa criança aqui, certo? Por último, nós faremos a página 113, tá? Aula 10. Comparando números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar números e indicar o maior deles. Então, aqui, ó, em cada item, circule o número maior. Então, vocês vão fazer dessa forma, olha só. Aqui tem vários números, né? E nós vamos indicar o maior. Então, aqui na A, qual número é maior? O 12 ou o 21? Então, o maior é o 21. Então, vocês podem circular o 21. Na B, quem é o maior? Qual é o maior número? É o 20 ou é o 8? É o 20. Então, vocês vão circular o 20, tá? E assim por diante, vocês farão com todos os outros números. Observe sempre os dois números e identifiquem qual é o maior, certo? Então, essas são as atividades de matemática. Se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar, me mandem mensagem, tá? Que a professora estará auxiliando vocês. Tudo bem? Então, a atividade de hoje, português e matemática, é neste mesmo material, no mesmo livro, tá? Aprender sempre. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês precisarem de mim, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma ótima aula, um super beijo para todos e até a próxima. Até mais!